Eu quero, portanto, convidar o Samuel Cerqueira Melo, para fazer a sua apresentação. Boa tarde, Samuel. Seja bem-vindo, meu caro. Boa tarde, professor Luiz. Muito obrigado. Samuel, ele vai apresentar o trabalho intitulado As implicações do capitalismo de vigilância na constituição do sujeito. Então, Samuel, boa apresentação. Você quer que eu já projete o seu slide? Sim, por favor. Tá bem. Qualquer coisa, eu estou aqui e você pode chamar no privado também. Tá. Muito obrigado. Olá a todos e todas. É um prazer estar fazendo parte desse evento. E um prazer também tê-los aqui comigo neste momento. Eu trago como tema as implicações do capitalismo de vigilância na constituição do sujeito. Sendo esse, né, meu tema de pesquisa no mestrado. Inclusive, eu faço mestrado em Ciência, Tecnologia e Sociedade na Federal de São Carlos. Sou licenciado em Computação pelo Instituto Federal da Bahia e pesquiso o tema Capitalismo de Vigilância e Tecnologias Digitais. Para que a gente comece a compreender o que significa capitalismo de vigilância, eu trago 3 definições aqui de acordo com a Shoshana Zuboff. A Shoshana é professora de História de Harvard e desenvolve a pesquisa sobre o capitalismo de vigilância. Então, eu estou bebendo dessas águas para poder desenvolver a minha pesquisa aqui no programa de Ciência, Tecnologia e Sociedade na UFSCar. E a Shoshana, ao longo do livro dela, ela vai discorrer sobre diversas definições acerca do que é o capitalismo de vigilância. E aqui eu trago 3 para que a gente possa se situar melhor e compreender quais caminhos a gente vai dar nesta apresentação. A primeira definição, a Shoshana, ela coloca uma nova ordem econômica que reivindica a experiência humana como matéria-prima gratuita para práticas comerciais dissimuladas de extração, previsão e vendas. Esse ponto 1 é importante para que a gente compreenda e nos situe nesse cenário, né, de desenvolvimento tecnológico, no qual há uma afirmação que é muito comum no senso comum, né, sendo um pouco redundante agora, que seria, se você utiliza um produto gratuito, você é o produto dessa relação. A Shoshana, ela coloca essa afirmação por terra, e ela indica que, no ecossistema digital, o usuário ele se torna a matéria-prima principal dentro desse ecossistema. Como segundo ponto, a Shoshana traz uma nova lógica econômica parasiática, na qual a produção de bens e serviços é subordinada a uma nova arquitetura global de modificação de comportamento. Bom, tendo em vista que o ponto 1 nos indica que o próprio usuário ele é a matéria-prima nesse ecossistema de dados, aqui no segundo a gente compreende como esses dados são utilizados. E um desses pontos no qual a Shoshana traz é a modificação do comportamento. Ou seja, como a constituição dessa arquitetura digital, ela é dada justamente para promover a subversão, o controle, a manipulação do usuário digital. E aí vale a gente ressaltar também que é importante quais são os debates que a gente levanta acerca de desenvolvimento tecnológico, acerca de como utilizar plataformas digitais. E um desses pontos que eu quero deixar claro aqui é muito comum também de se ouvir que as tecnologias digitais elas vêm para ajudar e o humano faz mau uso delas. É necessário que a gente se atente a esse detalhe, porque não é tão simples como aparenta ser, tendo em vista que essas tecnologias digitais, né, que são concebidas por inteligência artificial, aprendizagem de máquina, internet das coisas, por exemplo, Big Data, elas são criadas com vieses e com tendências, sobretudo vieses e tendências que corroboram com os sentidos ideológicos e comerciais das grandes corporações de dados e de estados, por exemplo. Então, é necessário que a gente se atente justamente a essa questão da arquitetura dessas tecnologias. E para finalizar essa sessão, um terceiro ponto é uma expropriação de direitos humanos críticos que pode ser bem compreendida como um golpe vindo de cima, ou seja, a destruição da soberania dos indivíduos.
O que a Shoshana traz em relação ao capitalismo de vigilância, ela indica, sendo essa uma nova modalidade econômica, uma nova modalidade econômica sem precedentes na história da humanidade, e que afeta diretamente aquilo que a gente entende enquanto processos subjetivos, processos identitários, afeta diretamente aquilo que a gente compreende enquanto sujeito ativo social. E para deixar um pouco mais claro, a Shoshana ela diferencia também o que é capitalismo e o que é capitalismo de vigilância. O capitalismo, para Shoshana Zuboff, está direcionado a como dados são utilizados para melhorar produtos e serviços. O capitalismo de vigilância ele já se situa aí num contexto no qual dados comportamentais são utilizados de forma dissimulada, né, por corporações e estados em detrimento aí de poder comercial e soberania tecnológica. Dando continuidade a essa sequência analítica, eu trago Bauman para que a gente consiga compreender quem é esse sujeito que se situa diante do capitalismo de vigilância, E em seu livro, Vigilância Líquida, o Bauman traz um conceito muito interessante chamado comodificação. Ou seja, a comodificação ele é o resultado da despossessão daquilo que normalmente não seria percebido como mercadoria e transformado em superávit comportamental, ou seja, dados digitais. Dentro desse contexto, a comodificação citada por Bauman é resultado de uma matéria-prima que no capitalismo industrial, por exemplo, não era vista como fonte de riqueza, ou seja, dados comportamentais. Inclusive, para muitos autores, o poder que um dado tem hoje, ela versa muito com o que o petróleo significou para a sociedade industrial, por exemplo. A ideologia do capitalismo ele não se altera ao longo da sua história, mas suas ferramentas, seus instrumentos, seus mecanismos se atualizam às características dessa sociedade de vigilância na qual nós fazemos parte. Então, diante desse cenário disruptivo, constitui um indivíduo que é dataficado, que é entendido apenas como objeto diante desses grandes conglomerados de dados, que o enxerga exclusivamente como matéria-prima nesse ecossistema de coleta, controle e mineração de dados comportamentais. Este mesmo usuário que acaba sendo impressionado, né, pelo design de software, por exemplo, como funcionalidades que, em muitos casos, né, nem versa com a cultura local e alteram modos de ser, encontra-se diante de um imperativo que o condiciona como um soldado que serve voluntariamente aos interesses comerciais e ideológicos das big techs, por exemplo, ou de estados. Então, essa ideia da comodificação que o Bauman traz é enxergar o indivíduo como uma mercadoria vendável, né? Identificá-lo como uma matéria-prima dentro desse ecossistema dataficado. E aí é interessante a gente chegar até a Amy Webb, por exemplo, que é uma escritora futurista estadunidense, que em seu livro Os 9 Titãs da Inteligência Artificial, ela traz um debate geopolítico sobre o desenvolvimento, né, da inteligência artificial, e ela deixa esse debate um pouco estreito entre China e Estados Unidos, sendo essas duas potências que estão aí, né, concorrendo para ver quem chega aí primeiro nessa corrida no desenvolvimento da IA. Então, de acordo com a Amy Webb, ela define 6 empresas estadunidenses, sendo ela a Google, o Facebook, a Apple, a Microsoft, a Amazon e a IBM, e 3 chinesas, sendo a Baidu, a Tencent e a Alibaba. E o que ela traz em comum sobre essas empresas, sendo elas, né, tanto estadunidenses quanto chinesas, é que elas possuem algo em comum. E o que corrobora entre essas corporações é o comportamento humano que tem sido modificado com tecnologias constituídas aí por aprendizagem de máquina, inteligência artificial, gerando uma espécie de confluência social, e aí eu vou falar um pouco mais sobre isso no próximo slide, tendo em vista que os interesses dessas corporações não versam com a democracia e a liberdade humana, porque o que está em questão aqui é uma soberania tecnológica, alcançar um poder comercial cada vez mais soberano,
E esses interesses não corroboram com aquilo que grupos sociais, por exemplo, grupos excluídos, em muitos casos, precisam, né? Então, são interesses que são deliberados e que não versam com questões minoritárias, por exemplo. Então, a partir desse contexto, a pergunta que se põe é: que sujeito se constitui tendencialmente, né, no contexto dessa nova realidade, tendo em vista que decisões elas têm sido tomadas cada vez mais por máquinas, né, por automação. Decisões essas que fazem muito sentido para máquinas, mas que nem sempre fazem sentido para questões humanas. Então, é um ponto importante para que a gente possa pensar também. E aí, dando continuidade a essa sequência, o próprio indivíduo que eu trago lá com Bauman, que é comodificado, ele encontra-se dentro de um sistema no qual ele serve voluntariamente, de acordo com Boetier, aos interesses de corporações e de estados. Inclusive, a Shoshana Zuboff, ela traz uma citação que corrobora muito com isso que o Boetier traz, é que a Shoshana diz que hoje a gente paga para ser dominado, né? Em muitos casos, a gente consente com o fornecimento das nossas informações, mas nem sempre a gente conhece o que nós estamos fornecendo, tendo em vista que hoje existem algoritmos que conseguem identificar, a partir dos músculos do rosto, o que você está sentindo, por exemplo, algoritmos de classificação individual, coisas que países como China e Estados Unidos utilizam muito em suas fronteiras, algoritmos que conseguem identificar e traçar perfis online, né? Então, assim, vivemos num momento de vigilância dentro de uma sociedade de controle na qual o indivíduo encontra-se servindo voluntariamente a esses interesses que são comerciais, ideológicos de corporações e estados. Então, trazendo, né, a própria fala do Boetier, é ver milhões de humanos a servir curvados, dominados, encantados a um só homem, né? Ou seja, a uma só empresa, a um só estado, por exemplo, que é o que a Shoshana Zuboff traz como confluência social. Esse poder instrumentário que a Shoshana traz, ele é capaz de individualizar o comportamento humano. Nesse sentido, não importa se você tenha uma grande capacidade econômica ou uma pequena capacidade econômica. O produto certo vai chegar para você. Então, a forma como o mercado se situa hoje, ele tem sido muito mais afoito, né, essas características na qual nós estamos inseridos. Porque a identificação sobre quem se é, qual poder econômico tem, qual posicionamento político possua, diz respeito a um conhecimento que as grandes corporações estabelecem sobre nós. E aí a arquitetura digital que é concebida para isso, ela possibilita que essas tecnologias nos reconheçam, mas nós não sabemos como nós somos reconhecidos por essas tecnologias, por exemplo. Então, o poder instrumentário que a Shoshana traz, que é um poder de individualização, de conhecer quem é cada indivíduo, ele tem como função constituir uma confluência social. Esse conceito que a Shoshana traz é muito interessante porque ele nos possibilita identificar qual direcionamento o nosso modelo de sociedade atual vai se direcionando. A confluência social, ela perpassa por construir um modelo de sociedade na qual os indivíduos estão indo todos em uma única direção, como se fosse uma colmeia de uma abelha, por exemplo, né? Seguindo ali sua rainha. Então, essa confluência social na qual tem sido fundamentada a partir de empresas de tecnologia, né? As big techs, por exemplo, estados, tem feito a humanidade caminhar em uma única direção, tendo em vista que esse movimento tem afetado aquilo que a gente entende enquanto política, enquanto democracia, sobretudo enquanto sujeito social ativo. Porque o sujeito, nesse sentido, ele se encontra como uma extensão dessas corporações. Ele é o receptor desses vieses ideológicos e políticos dessas corporações. Então, o indivíduo, nesse sentido, ele se encontra dataficado, mercantilizado,
sendo objeto de extração de dados, tendo sua vida sendo direcionada por algoritmos, né, de predição comportamental, que consegue identificar o comportamento humano no presente e no futuro próximo, por exemplo, e isso afeta diretamente aquilo que a gente entende, ou que a gente procura entender enquanto autossubjetividade, autoprocessos de identidade, por autoeducação, porque essas relações, né, motivadas aí por grandes corporações, têm afetado principalmente aquilo que a gente tem afetado diretamente o sujeito na sua constituição mais autêntica, né, vamos dizer assim. Então, esse movimento de poder instrumentário, de confluência social, tem constituído um modelo de sociedade cada vez mais conflituosa, que coloca em questão a própria soberania do indivíduo. Como exemplo, já finalizando aqui a apresentação, eu trago uma fala do Elon Musk para que a gente consiga nos situar melhor dentro desse debate. E aí, abre aspas, né? O Musk disse que pensa em fechar o Twitter no Brasil e que divulgará a existência de morais que violam leis. Ele também chamou o ministro de tirano, totalitário e draconiano, dizendo que deveria renunciar e sofrer o impeachment. Com essa citação do Musk, eu queria deixar claro aqui que esses discursos e essas atitudes atravessadas de lideranças globais, elas têm afetado cada vez mais nações, como o Brasil foi afetado pelo Elon Musk recentemente, teve sua democracia afetada, tendo em vista que ele tentou acessar o sistema de informação do Brasil, ele tentou criar narrativas que colocassem em questão, criando questões imaginárias, né, em narrativas sociais, por exemplo, tendo em vista que o presidente atual do Brasil não corrobora com o viés político dele, tendo em vista que ele tem toda uma relação aí com a extrema-direita europeia. Então, pelo fato de ele não conseguir o que ele queria aqui no Brasil, né, que era fontes de lítio, que são fundamentais para a criação de baterias da empresa dele, né, a Tesla, de carros autônomos, ele começa a atacar o Brasil e começa a atacar a democracia, com atitudes que atravessam totalmente aí, né, aquilo que a gente entende como liberdade, como democracia, enfim. Então, uma atitude que deixa claro o que essas lideranças pensam e o que eles desejam, tendo em vista que o que está em jogo são apenas seus interesses ideológicos e comerciais. E aí, como resistir diante disso tudo, né? Como que o sujeito se situa diante desse cenário, não sendo apenas uma extensão dessas relações, não sendo apenas um receptor dessas relações? Então, para que a gente consiga compreender um pouco disso, né, dessa dimensão, para que a gente consiga compreender qual chão que a gente pisa, eu trago algumas questões aqui para que a gente possa refletir a respeito. Se a experiência humana tem sido convertida em resultados lucrativos, o humano precisa ser uma força reativa diante dessas relações. Para Michel Foucault, a resistência ela pode ser entendida como refletir e nortear os passos dados pelo sujeito a partir do cuidado de si, ou seja, não sendo uma extensão, mas sendo capaz de ser um sujeito participativo que participa e modifica a si mesmo e o mundo no qual ele faz parte, desconfigurando esse processo de sujeição, ou seja, sujeição dessas grandes corporações de estados, por exemplo. Então, buscar por formas de resistência indica compreender esses mecanismos e estabelecer autonomia na tomada de decisão em correlação às decisões determinadas pelas máquinas. Deixar claro que a perspectiva aqui não é negar esse processo no qual nós estamos vivendo, mas é refletir e tomar decisões que sejam importantes para nós mesmos enquanto sujeitos, tendo em vista que a nossa própria singularidade tem sido colocada em pauta no momento presente. O meu pensamento ele foi desenvolvido a partir de Vigilância Líquida do Bauman, Discurso sobre a Servidão Voluntária do Boitier, o bolsonarismo aqui, né, entreguista, articula a rede internacional contra o STF, Vigiar e Punir de Michel Foucault, Os 9 Titãs da Inteligência Artificial e a Era do Capitalismo de Vigilância da Shoshana Zuboff. Obrigado a todos, finalizo aqui a apresentação.
Obrigado, Samuel, pela precisão do tempo e uma apresentação muito interessante, né? Acho que a gente vai ter um debate bom aqui, espero que os colegas possam contribuir. Parabéns pela sua apresentação e obrigado por trazê-la aqui no nosso eixo temático. Tem algumas questões já que eu fui pesquisando aqui, pensando, vi na cabeça, mas de outro ponto de vista, de outra perspectiva, e a gente conversa, então, no debate, tá bom? Tá, muito Obrigado. obrigado. Agora eu vou passar